Beleza. Mas continua aí. Bom, dicas para os seus Você resumos falou próprios. duas. Você falou Falei duas. duas. A terceira, não esqueça das referências. Por quê? Tem muita gente que coloca só o conteúdo, né? Do tipo, eu tô lá em estrutura do Estado, forma de governo, sistema de governo, etc. Mas não fala da onde que veio aquilo. Se aquilo veio da doutrina, a gente tem basicamente 3 fontes relevantes para concurso, tá, gente? Não estou falando de fonte de norma, não é isso, não é nessa tecnicidade. Estou falando de fonte de onde o examinador tira a prova de concurso e questão de concurso. Ele vai tirar de 3 fontes básicas: jurisprudência, doutrina e manuais técnicos. Jurisprudência, doutrina, manuais técnicos e leis, tá? 4 fontes. Então você precisa saber exatamente de onde que vem. Por quê? Na prova discursiva vão te cobrar de onde que vem, mas lembra daquele lance do texto, do contexto, Anderson? Se o cara falar lá da 4.320, você precisa saber que aquele princípio está na 4.320, não está na Constituição. Se o cara falar lá de acordo com os manuais técnicos, de acordo com o MTO, de acordo com o MCASP, você não pode responder de acordo com a Constituição, com o LRF. Não, você tem que responder de acordo com o manual técnico. Porque tem diferenças sutis. Por exemplo, nos princípios orçamentários que a gente estava falando aqui. Os manuais, vou te dar um exemplo só para você entender, tá? Para quem é mais avançado. Os manuais técnicos tratam unidade e totalidade, que são princípios diferentes para a doutrina, tá? Tem nuances técnicas diferentes. Para os manuais técnicos, eles botam tudo lá na mesma. E aí você precisa saber que tem diferença nesses 2 princípios, tá? Mas se você não coloca no seu resumo da onde que vem essa definição, se é na doutrina, se é na lei, se é na jurisprudência ou se é no manual técnico, você não sabe, tanto faz, né? E aí, numa questão como essa, por exemplo, você erra. Aí, às vezes, é até uma questão aberta, às vezes, né? Numa questão aberta, pior ainda, que aí vão te perguntar e você não vai conseguir embasar a sua resposta, porque boa parte da resposta que você dá numa questão aberta é falar de onde que vem aquilo. Sim. Conforme jurisprudência do STF, conforme disposto em tal artigo, né, da Constituição, ou mesmo tal artigo não precisa em regra, tá? Em provas para consultor legislativo do Senado, etc., eles são mais rigorosos com isso. Mas basta você saber da onde, qual lei, qual Constituição, né? Se é na Constituição, se é na jurisprudência ou se é no manual técnico. A auditoria, né, usa muito manual técnico, contabilidade usa muito manual técnico, MCASP, MTO, AFO, né? Então você precisa botar lá a referência, beleza? Legal, a ideia de botar referência é top mesmo. Bota a referência. Quarto, cria mnemônico. Tá? Esses digitais, né, que você compra, geralmente já vai ter, né? Já vai ter alguns mnemônicos bacanas para você usar, por exemplo, fonte de crédito adicional, vai ter lá o Rosera, e aí você vai saber. Mas assim, cria os seus, porque nem sempre o mnemônico que o professor criou é o mais bacana para você, pode ser que você crie outros, tal. Então crie sempre mnemônico para coisas que você vai usar mais, para um tempo, tenta criar. Eu criei um mnemônico que eu vou falar na aula de auditoria para a estrutura do COSO de controle interno, né, para avaliação de controles internos, gestão de riscos. Que para mim funciona muito bem, muito melhor de todos que eu já vi, para decorar lá os ambientes. Tá? Cria para você, porque às vezes pode fazer sentido o que faz sentido para mim não pode fazer para você. Eu, por exemplo, nesse esquema do COSO, coloquei uma palavra em inglês lá que chama AIM. AIM em inglês é como se fosse mira, né? Alvo e tal. Para mim funcionou muito, porque eu botei lá ambiente de controle, atividade de controle, avaliação de risco e tal. AIM, né? Informação e monitoramento. Então, mas assim, uma pessoa que não fala inglês, por exemplo, não vai entender nada. Por que é AIM? Por que AIM te ajuda, né? Sim. Então faça os seus. De acordo com o conhecimento que ela tem também, né? Exato. Muitas vezes ela... E isso que você falou de fazer método mnemônico, como você passou recentemente, e agora, depois que você passou, que começou essa ideia do chat GPT, se você pedir pro chat GPT, ele faz. Ele faz. Ele faz. E ele faz ainda de acordo com o assunto que você acha interessante. Que nem outro dia a gente falou aqui, eu quero que você faça um método mnemônico falando dessa parte do COSO, falando de futebol. Ele vai falar. Nossa. Então, de repente, é um método. E, você puxou um assunto que é muito importante. Usa o chat GPT para tudo, cara. Para discursiva. Tem muita gente usando, tá? Para discursiva, para fazer discursiva, para elaborar resumo, para tudo que eu tô falando aqui, fazer questão, você pode usar o chat GPT, mas pesquisa antes como pesquisar
como pesquisar, como fazer o script, porque isso vai te ajudar a ter um negócio mais... Tem muita... Joga no YouTube, tá? Uma dica de ouro aqui. Como usar ChatGPT para estudar para concurso. Joga no YouTube isso que eu acabei de dizer. Porque já tem vídeos muito bons explicando como você faz um comando. Porque, Anderson, tudo depende de como você pergunta. Eles falam que é o futuro, né? O futuro hoje não é se você sabe fazer, é como você pergunta, é como você faz as perguntas. Exatamente. Né? Você precisa perguntar direito pro chat, tá? Então, aprende a perguntar direito. Olha, tem aplicação para questão, para elaboração de questão inédita, tem elaboração para isso que a gente está fazendo de resumo, para fazer cronograma. Ele cospe tudo para você, tá? Frase motivacional. Se quiser botar lá, me fala uma frase motivacional. Tem para tudo. O que você pedir, ele entrega, mas você precisa saber pesquisar direito. Beleza? Beleza, crime mnemônico. Por exemplo, crime mnemônico. E a última coisa que eu ia falar é: não reaproveite seu resumo. Faça outro. Você já viu aqueles resumos todo remendado? Que você vai olhar assim, flecha pra cá, um negócio assim, um post-it em cima, um cola, volta. Já viu? O papel fica até amarelo. Já fica amarelo? Cara, quando chega nesse ponto, vê o que faz aquela avaliação que a gente falou, né? Vê o que você precisa ainda estudar e o que você não precisa, que já está na massa, já está no cérebro aqui, e faz um novo só com o que você precisa revisar. Porque isso vai fazer com que você limpe espaço, né, do seu HD para coisas novas que você precisa decorar e esqueça o negócio, né? Na verdade, é fazer resumo do resumo ou fazer novos resumos? Tanto faz. Tanto faz. Não necessariamente com essa ideia de vou resumir, porque às vezes você não tem o que resumir. Às vezes é só passar limpo. Mas o próprio passar limpo já é uma atitude de estudo mais proativa do que ficar olhando para ele e ficar puxando coisa. Agora, quando você olhar para ele e ver que, tipo assim, preciso mudar metade dele, aí faz um novo. Faz um novo, tira o que você não precisa e coloca o que você não vai. Não pode ter preguiça. O ponto é assim, não pode ter preguiça, gente. Não pode ter preguiça do tipo assim, só vou olhar aqui, vou revisar e tal. Se você está olhando para esse negócio e não consegue explicar para mim esse negócio, quer dizer que você não estudou nada, não está revisado. Né? A partir do momento que você consegue explicar para mim o seu resumo, você revisou de fato aquilo e você dominou, e aí na prova você vai lembrar. Agora, se você só olha para ele... Porque tem concurseiro que faz isso, né? Sim. Eu vou olhar aqui, pronto, revisei. Meu amigo, já era. Por isso que o estudo por questões hoje em dia tá tão na moda, né? Porque o concurseiro às vezes tá tão preguiçoso de tipo só olhar tal. Aí quando ele se depara com a questão, ele fala, putz, não sei fazer. Aí pelo menos ele faz a questão e aí olha um comentário de alguém e melhor. É um estudo mais proativo. Mas mais ativo ainda do que isso é você dar aula para você mesmo. Será que você lembra mesmo daquilo que você falou? Me explica aí. Me explica aí qual que é o processo de contas do TCU, do TCDF. Me explica o processo de contas. Você falava isso pra você mesmo. Eu falava pra você mesmo, pra mim mesmo. Que E, inclusive daí que talvez venha esse negócio de ser professor, etc. Mas não é só por causa disso. É porque é um dos métodos mais ativos que existem. Você conseguir falar de um conteúdo. Fala assim, me fala aí, Anderson. Na época da discursiva eu fazia isso, né? Eu e meus amigos. Me fala aí, sei lá... me fala aí quais são as regras, os limites da LRF. Aí eu recitava os limites da LRF. Me fala aí agora as sanções que se o município não cumprir, ele está sujeito. Eu falava as sanções. Me fala aí quais são as infrações administrativas financeiras. Aí eu falava as sanções administrativas. Assim, e aí indo. E hoje eu consigo fazer isso, né, naturalmente, mas na prova também, e isso é mais importante. Então, resumindo, dicas para fazer seu próprio resumo em 5 pontos, tá? Não coloca o que você já sabe. Tira o que você já sabe, tá? Abrevia tudo quanto for possível você abreviar. Não esqueça de colocar as referências, da onde você está tirando aquele conteúdo, jurisprudência, lei, manual técnico ou doutrina. Cria seus próprios mnemônicos que vão fazer você lembrar na hora da prova e não reaproveite resumo velho. Faça outro se possível. Beleza? Matador isso aí. Show de bola. Então, eu falei aqui de resumos, né, próprios, que eu acredito que seja o melhor jeito, né, de revisar no longo prazo.